Olá! Você já ouviu falar em reframing? Ou ressignificar? Ou reformular os acontecimentos da vida? Calma, eu sei que parece bastante complexo, mas no vídeo de hoje você vai aprender o que é reframing, o que é essa palavra que está fazendo transformações por aí e como aplicar essa técnica na sua vida prática, no dia a dia, para ressignificar os acontecimentos ruins, vamos dizer assim, negativos da sua vida. Chegamos ao nono princípio da inteligência espiritual, reframing. Eu sou Fabiola Hope, coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual, e eu tô aqui para te ajudar a ter um dia mais leve praticando a sua espiritualidade. Eu vou começar te explicando o que é reframing. A palavra reframing, se a gente for traduzir do inglês literalmente para o português, é colocar uma nova moldura. Moldura como se fosse realmente em um quadro, tá? A técnica de reframing, ela é muito aplicada na psicologia e ela faz reformulação cognitiva de situações que a pessoa tem como negativas, experiências ruins, emoções negativas, eventos que não foram tão agradáveis e ressignifica esses eventos em algo positivo, algo que realmente podia ajudar e não prejudicar. Geralmente essa técnica consiste em desafiar a nossa visão sobre aquela situação, né, sobre determinada situação, e depois alterar esta visão. Resumidamente, é descobrir coisas positivas em algo que enxergamos naturalmente como negativo. Tá, muito lindo, mas como fazer isso na prática? Como trazer para minha vida? Calma, a gente já vai chegar lá. Eu vou trazer primeiro alguns exemplos para ficar mais palpável, né? Como se diz, para ficar mais claro sobre o que a gente está falando. Nas nossas vidas, geralmente caóticas, né? É muito difícil alguém que vive neste planeta, no planeta Terra, nessa terceira dimensão, que tenha uma vida perfeita, que goste absolutamente de tudo que tem, de tudo que faz e tenha uma vida 100%. É extremamente difícil a gente ter aqui entre os seres humanos alguém que tenha uma vida perfeita. Portanto, situações difíceis, complexas, são comuns na nossa vida, né? A gente vive inúmeras situações durante a nossa vida que são situações que a gente gostaria de não ter passado, não é? Situações complicadas e que ferem muitas vezes os nossos valores. E é por isso que a gente enxerga elas como eventos negativos. Porque essas situações, elas ferem valores muito íntimos nossos. E aí a gente tem a tendência de interpretar todas as coisas que ferem os nossos valores como coisas extremamente negativas, né? Por exemplo, quando a gente é assaltado, por exemplo, fere um valor muito forte que a maioria de nós tem, que é o da segurança. Então, a gente tem lá, desde que a gente veio, homens das cavernas, né? A gente tem muito forte o valor da segurança em função de sobrevivência, né? Então, quando a gente é assaltado, a nossa tendência é enxergar a situação do assalto como uma situação negativa, como uma situação ruim, porque ela fere diretamente o nosso valor de segurança. Ela tá agredindo, né, a nossa liberdade, tá agredindo valores que a gente, como ser humano, tem num coletivo, né? Individualmente, algumas pessoas podem ter esses valores em níveis hierárquicos mais elevados ou menos, enfim. Cada um tem a sua hierarquia de valores de acordo com a sua vivência, as suas experiências, a sua família. E se você quer saber sobre valores um pouco mais e como descobrir os seus valores, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você assistir o vídeo que eu falei especificamente sobre esse tema, assim, de como descobrir os seus valores pessoais. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link para esse vídeo em que eu falo somente sobre valores.
E obviamente, né, que a gente está aqui falando de reformular situações difíceis, porque essas situações ferem os nossos valores pessoais. Então, vai lá, passo 1, descubra quais são os seus valores. Porque depois, para fazer o reframing, fica mais fácil da gente ressignificar a situação, porque a gente sabe exatamente o que ela feriu. Voltando então para a parte do reframing, é muito importante refletir sobre os momentos ruins e as situações negativas que acontecem na nossa vida. É muito importante fazer uma análise delas. Porém, o que não é legal é ficar só pensando no problema e ficar pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes, porque isso faz a gente ficar com a mente ruminativa, só vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aquele problema não sai dali. E isso te deixa comprovado cientificamente que deixa a gente, ser humano, mais frustrado e mais propenso à depressão. Então, ficar só pensando no problema não é a solução para o problema. Qual é a solução então? O ponto aqui é conseguir olhar para a situação com um novo olhar. É olhar para a situação com uma nova moldura, olhar para aquele quadro, para aquela foto daquele momento, daquela situação e colocar uma nova moldura naquele quadro, colocar um novo fundo, dar uma nova cara para aquilo ali, para aquela situação. E se baseando, obviamente, nos seus valores, nas suas crenças, no seu propósito de vida, para te ajudar a dar sentido para aquela situação negativa que está acontecendo na tua vida. Eu vou trazer aqui exemplos empresariais, porque fica fácil da gente entender o que é reframing, fica fácil da gente entender como que as grandes empresas fazem isso, e elas fazem isso todos os dias, tá? Então eu vou trazer aqui exemplo. Elas fazem isso por quê? Porque o mercado, ele tá em mudança constante, assim como a vida, né? A vida, a gente sabe que ela a única certeza dela é que ela é inconstante, é que ela tá sempre em movimento, ela tá sempre mudando. O mercado também, né? O mercado que eu digo, onde estão as empresas, né? O mercado de comércio. Ele tá sempre mudando. Por quê? O ser humano muda o seu comportamento e o mercado tem que o quê? Acompanhar as mudanças de comportamento dos seus consumidores. Eu vou dar um exemplo bem simples, que a gente está vivenciando desde o ano passado, retrasado, que é um movimento que tem acontecido, que é um exemplo bem legal que eu vou trazer. Que é, por exemplo, vocês se deram conta que a gente parou de utilizar canudo de plástico, certo? O canudo de plástico era um queridinho que entrou em moda lá nos anos 40, né? Enfim, e a gente sempre consumiu muito canudo de plástico. Estamos no momento em que a nossa consciência ambiental é muito maior. O que aconteceu com o pobre do canudo de plástico? Foi hostilizado, né, veementemente, e também proibido em alguns lugares. O que a indústria fabricante do canudo de plástico tem que fazer para se reinventar? Né? Tô dando exemplo do canudo, mas pode ser com outros materiais. O que a indústria do canudo de plástico teve que fazer para se reinventar? Bom, gente, vamos lá, não vamos parar de vender canudo porque as pessoas gostam de tomar o refrigerante no canudo, gostam daquele copinho que vem com furinho pro canudinho e tal. Tem uma cultura de que as pessoas gostam do canudo. A gente não ia deixar de usar o canudo, mas qual é a alternativa? Não dá para usar o de plástico, polui demais, é muito risco ambiental. A gente tá com uma consciência ambiental melhor, né? Mais elevada do que a gente tinha há décadas atrás. O que as empresas começaram a fazer? Vamos pensar em alternativas. Enxerga a situação que poderia ser um desastre, né? Falência de várias indústrias de plástico e tal, como oportunidade. Então vamos fazer canudo de papel de melhor qualidade, porque o canudo de papel que a gente tinha antes era aquele que esfarelava, o líquido chegava, né? Sugava o líquido, daqui a pouco o canudo tava todo mole, um negócio horroroso. O que começaram a fazer? Canudos de papel de melhor qualidade. Papel não tem tanto impacto ambiental e a gente já vê várias empresas de lanches, enfim, que utilizavam canudo plástico já mandando nas entregas ou mesmo nos restaurantes o canudo de papel.
Qual foi a outra alternativa que foi pensada? Canudos permanentes. Então vamos fazer canudo de alumínio, canudo de vidro, vamos vender com a escovinha para limpar, porque aquele canudo fica um nojo, né? Depois, com aquela de tanto líquido e coisa. Como é que a gente vai higienizar? Como é que a gente vai limpar? Então já vamos vender o kitzinho, né? Ah, vamos criar o canudo de alumínio, vamos criar o canudo de vidro, mas tá, tem que pensar em todo o processo. Então, já criou-se um produto agregado, que é a escovinha para limpar, já criou-se um kit, né, que você compra já o canudo com a escovinha, tem kits família, que é um canudo para cada pessoa da família, mais as escovinhas para limpar. A indústria já se reformulou pensando em não comercializar mais o canudo de plástico, que poderia ser um desastre, e ela se reinventou. E aí eu vou trazer o exemplo da Tiffany. Não sei se vocês conhecem, é uma loja de joias muito famosa. Ficou muito famosa, mais famosa ainda pelo filme Bonequinha de Luxo, da Audrey Hepburn, dos anos 50. Que o nome do filme em inglês é Breakfast at Tiffany's. A primeira cena do filme é ela tomando o café da manhã dela em frente à vitrine da joalheria da Tiffany's. É uma loja de joias chiquetérrima, assim. E o que a Tiffany viu na questão dos canudos? Uma oportunidade. O mercado em crise, não tem mais canudo de plástico, o pessoal começando a fazer canudo permanente. A Tiffany criou um canudo joia. Um canudo de prata, todo, né, personalizado, com pedrarias, um negócio incrível. Hoje é um dos produtos mais vendidos na loja da Tiffany, tanto loja física quanto loja virtual. É um dos produtos mais vendidos, porque a Tiffany é uma empresa de aspiração. As pessoas querem ter uma joia, querem ter alguma coisa da Tiffany. Então eles criaram um produto que é de fácil acesso. Gente, e é o mesmo kitzinho, canudo, escovinha, que tem mais fácil acesso. Hoje é um dos produtos mais vendidos de uma das maiores joalherias do mundo. Isso é se reformular. Isso é reframing. Isso é pegar uma situação ruim e enxergar nela oportunidade de crescimento. O que está acontecendo agora na pandemia, por exemplo, com as máscaras? Né? Estamos nesse momento aqui no Brasil. O que está acontecendo com as máscaras? Muitas indústrias têxteis, malharias, indústrias de produção de roupa, começaram ao quê? Decair as suas vendas, porque tá todo mundo em casa, as lojas físicas não podem abrir, as pessoas ainda tinham muito receio, muita gente, de comprar roupa pela internet, né? Eu prefiro vestir, eu tenho que provar, tem toda uma série de coisas, tem muita coisa de devolução. O que as malharias fizeram, assim, a indústria têxtil se organizou para fazer. Gente, a gente tá aqui com produção, tem tecido, tem gente para trabalhar, vamos começar a produzir máscara. É máscara, vamos vender máscara, né? Então, as indústrias se reinventam o tempo inteiro para acompanhar o mercado, elas fazem reframing. Se eu ficar olhando só para a crise, eu aqui indústria têxtil, né, em malharia, ficar olhando só para a crise, minhas lojas físicas estão fechadas, eu não vou conseguir vender nada, o meu público-alvo não é um público consumidor de internet, é um público que ainda não compra muito pela internet e tal. Vou ficar aqui chorando as pitangas, deixando de pagar conta, demitindo funcionário, não tendo dinheiro para pagar rescisão porque eu não tô tendo venda. Não, gente, a gente olha para as oportunidades que a crise tem. A oportunidade é, eu tenho mão de obra, eu tenho material, eu vou fazer máscara. Isso é reframing. É olhar para a situação difícil, para a situação negativa, para a situação ruim e transformá-la em algo positivo para o seu crescimento. Tá, isso nas empresas. Ficou fácil de entender? Deu para entender bem o que eu tô falando? Isso nas empresas. Mas e agora? Na minha vida pessoal, né? Como é que eu faço isso na minha vida pessoal? Em tempos de mudança que a gente está passando agora, o pessimismo, ele ganha força. Né? É comum que a gente tenha mais pensamentos negativos, que a gente enxergue todas as situações como difíceis, desafiadoras, e é mesmo um momento muito crítico. Então, a hiperconvivência com seus familiares, ela é desafiadora, a não convivência com seus familiares queridos, ela é desafiadora.
A gente está no meio de uma mudança de estilo de sociedade e isso provoca muitas inseguranças. A gente está indo agora para a era da criatividade, da sociedade criativa. E é normal a gente ter medo do que vem pela frente. A gente enxerga a situação atual como uma situação, um problema, né? Com desconfiança, com negatividade. Porque a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, qual vai ser o novo normal daqui 4 meses, daqui 1 ano, né? Depois que tudo isso acabar. Qual que vai ser de fato o novo normal? A gente não sabe, isso traz muita insegurança, tá trazendo muita irritabilidade, muitas brigas, porque as pessoas ficam dominadas pelo medo da contaminação, dominadas pelo medo da incerteza, e isso gera um desequilíbrio emocional, né? Fazer o reframing, além de nos ajudar a seguir em frente, passar, transpor as situações difíceis, ele também traz equilíbrio emocional e permite a gente enxergar os nossos problemas de forma mais segura, aumentando as nossas chances de sucesso e satisfação, tanto pessoal quanto profissional. Sim, finalmente cheguei aqui no como, tá? São 3 passos simples, mas ao mesmo tempo extremamente complexos. São perguntas. No vídeo da semana passada eu falei sobre a importância de se fazer perguntas fundamentais e profundas, a importância de se fazer perguntas poderosas que realmente te instiguem a buscar sentido e significado para as coisas que você faz na sua vida. E aqui eu vou fazer 3 perguntas, que é o nosso 3 passos, para a gente chegar nessa técnica de reframing. São perguntas muito profundas. São perguntas simples, sim, mas são perguntas muito profundas, são 3 passos muito profundos que você vai precisar realmente parar para pensar, para refletir. Primeiro passo, identificar qual é a situação, problema que te causa dor emocional. Então a primeira pergunta é: qual é o ponto, causa raiz da minha dor emocional? Qual é a causa que desperta as emoções negativas que eu tô sentindo? Esse é o primeiro passo. Por quê? Para começar a fazer qualquer reformulação, a gente tem que entender qual é a situação. E às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente tá lá irritado, soltando patada em todo mundo, não sabe nem por que tá fazendo aquilo. Então o ideal é, se identificou assim, eu ando muito irritadiço, ando com muito medo, ando com muita negatividade, assim, não tô me sentindo legal, ando muito frustrado, deprimido. Primeira coisa, identifica a causa raiz do problema. Gente, isso é muito complexo. Eu sei que parece simples a pergunta, mas é bastante complexo. Identifica qual é a causa. Por quê? Qual é a situação da minha vida que tá me deixando dessa forma? Que tá me deixando irritado, que tá me deixando pra baixo, frustrado, deprimido? Qual é a situação? Tá? Segundo passo, que pra mim é uma das perguntas mais importantes, mais fundamentais que a gente deve fazer na vida quando o negócio é reframing. Se perguntar por que esta situação está no filme da minha vida. Sim, pense na sua vida como um filme e você como o protagonista. O papel principal do filme da sua vida é você. Isso mesmo. E de acordo com as suas escolhas, você vai para um lado ou vai para o outro. E aí você tem aí o filme da sua vida, né? O que te trouxe até aqui. O filme da sua vida que você viveu até o dia de hoje. E aí te pergunta, de acordo com a minha história, com a minha trajetória, o que eu tô fazendo para estar passando por essa situação? Por que essa situação tá aparecendo aqui? O que eu tenho que aprender com ela? O que eu tenho que transpor? O que eu tenho que tirar disso tudo? O que eu tenho que aprender para crescer? Todas as situações que vêm, que aparecem na nossa vida, elas são situações para crescimento, para aprendizado, para evolução espiritual. Todas elas, boas ou ruins.
As ruins, mais ainda. Se elas são repetitivas, tô passando por isso de novo, de novo, de novo, de novo. O que que eu ainda não aprendi? O que que eu podia ter aprendido lá atrás que eu ainda não aprendi? Que eu ainda tô fazendo igual e que eu passo pela mesma situação de novo, de novo, de novo, de novo. O quê? Então, por que esta situação está no filme da minha vida? Pergunta profunda e extremamente fundamental, que é o nosso passo número 2 do reframing. Não sei se vocês já assistiram, fica aqui a dica, falando dessa questão do filme da sua vida, vou deixar uma dica de filme, que é O Dia da Marmota. Não sei se vocês já assistiram, mas o cara, ele tá preso no mesmo dia. Ele vai lá e ele vive, é um filme dos anos 80, ele tá lá e ele sempre vive o mesmo dia de novo, o mesmo dia de novo, o mesmo dia de novo, o mesmo dia de novo. E é bem legal a referência, assim, porque se as coisas estão acontecendo, a gente precisa entender o porquê que elas estão acontecendo para conseguir resolver. Por que que eu tô repetindo essa situação de novo, de novo, de novo, de novo na minha vida? O que que eu não aprendi ainda? Então fica a dica, filme bem legal para fazer autoanálise mesmo de comportamento. Terceiro passo, então, aqui no nosso passo a passo do reframing. Construir o frame novo, né, a moldura nova da situação, da tua atuação. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou agir? Então, eu já identifiquei a situação, já identifiquei o porquê que essa situação tá na minha vida, o que que eu tenho que aprender com isso. E aí eu vou estruturar as minhas ações com base nos meus valores, nas minhas crenças, no meu autoconhecimento, no meu propósito de vida, para estar embasado com aquilo que eu realmente quero, com o meu objetivo, com os sonhos que eu tenho para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Eu vou estar bem embasado para tomar ações de crescimento, ações que me façam transpor, ultrapassar essa situação difícil, negativa, que está me causando dor emocional. É fácil? Não, não é fácil, gente. Não é fácil. É um exercício bem difícil, bem complexo. As perguntas são relativamente simples, mas chegar nas respostas nem sempre. Então, é sim complexo fazer o reframing, não é simples. Aconselho a fazer essa técnica em terapia, muito mais significativo, com a ajuda de um terapeuta, com a ajuda de um psicólogo. Faz mais sentido fazer essa técnica com ajuda, mas se você não tem condições nesse momento de ter ajuda, condições financeiras ou condições até de deslocamento, enfim, não tem internet, não sei, tá, gente? Se você não tem condições nesse momento de fazer terapia, se faça essas perguntas. Se faça essa autoanálise. Eu sei que é mais difícil, mais complicado, mas vale bastante a pena. Eu espero que você tenha conseguido entender com esse vídeo o que é o reframing, como aplicar essa técnica de reframing na sua vida, prática, e se você tornar esse exercício diário, semanal ou até mensal, eu tenho certeza absoluta que você vai ver os efeitos mais que benéficos que essa prática tem na nossa vida. Essa prática pode proporcionar efeitos assim maravilhosos, porque o crescimento que a gente tem a partir destas perguntas é incrível, incrível, é exponencial, sinceramente, assim, de quem pratica. É bem por aí. As meninas que trabalham comigo sempre me escutam falando disso, assim, né, de olhar para o filme da sua vida, né? Olhar o que que isso tá, por que que isso tá no meu filme, por que que isso tá fazendo parte da minha vida. E todas as vezes que a gente passa por uma dificuldade, porque sim, a gente trabalha, né? Trabalha num hospital e as coisas são difíceis, mas toda vez que a gente passa por uma dificuldade com pacientes, com equipe, a gente sempre se pergunta, tá, por que que isso tá no nosso filme? O que que a gente tem que aprender daqui? O que que a gente tem que tirar daqui dessa situação difícil para melhorar para as próximas situações? E é um ótimo trabalho para você que é líder de equipe, gestor, é um ótimo trabalho para fazer com a equipe também, porque a gente está sempre passando por situações problemas, a gente está sempre passando por situações difíceis, né? Eu tenho certeza que essa prática pode te proporcionar coisas maravilhosas.
A gente se encontra, então, diariamente nas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no YouTube, todas as quintas-feiras às 7h30 da manhã tem vídeo novo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Uma ótima semana para você. Até o próximo vídeo. Namastê!